Boa tarde. Obrigado, PGQP, pela oportunidade. Hoje a gente separou um tema que vem chamando muita atenção aí das empresas e também de universidades, enfim, de governos, que é o tema novo empreendedorismo. E como é que a gente organizou esse painel? Basicamente, eu e o Sérgio, aqui do meu lado, a gente tem atuado na América Latina. Eu vou tratar de tendências, um olhar mais o que tem acontecido, e o Sérgio vai falar sobre como que as empresas elas estão movimentando aí os empreendedores, as startups. E os nossos colegas da Europa, eles estão sediados na Suíça, o Alex e o Colin, vão trazer um ponto de vista europeu sobre o assunto. É assim que a gente se organizou. E eu vou começar então falando sobre tendências. E a primeira tendência que eu trago para vocês, são 5, para entender esse mundo do novo empreendedorismo, é a tendência de como que as pessoas hoje estão aprendendo, suas novas formas de aprendizagem. E a gente sabe hoje que o aprendizado, ele nunca esteve tão fácil e tão acessível para qualquer um, por meio de tecnologias. E essas novas tecnologias, elas valorizam, sobretudo, a educação em que você se autodesenvolve, é uma formação não linear, ou seja, eu posso fazer um curso, como já fiz outro dia, de arquitetura, precisei de arquitetura num projeto, e também é um conhecimento também não curricular, ou seja, eu não preciso passar necessariamente por uma grade curricular como existem hoje nas universidades. E isso tem sido muito fácil, muito acessível, o que faz com que pessoas que acessam esse conhecimento, elas tenham um aprendizado aí exponencial, a ponto de desafiar as gerações mais antigas, aí, que é o meu caso, né? Eu sou da geração X. Sempre quando acontecem tendências como essa, existem sempre controvérsias, né? Por isso que a gente sempre traz, ao apresentar uma tendência, a controvérsia, que é a polêmica que existe na sociedade em torno dessas novidades. Segunda tendência é a produção descentralizada. Há mais ou menos uns 15 anos atrás, o MIT decidiu criar um laboratório, que ele chamou de Fab Lab, que nada mais é do que um espaço de prototipagem rápida de produtos e experimentação, onde, com auxílio, por exemplo, de impressoras 3D, você consegue montar alguns projetos e fazer desses projetos, né, torná-los realidade com muita facilidade. Esse Fab Lab hoje está espalhado pelo mundo inteiro, inclusive no Brasil, já tem alguns deles, em São Paulo e no Rio de Janeiro. O que significa esse movimento dos Fab Lab, né? Também conhecido como movimento Maker? É a facilidade com que qualquer um de nós pode projetar, prototipar e rapidamente produzir ideias, projetos em qualquer área. E o mais interessante é que esse movimento dos Fab Labs, que começaram na área de manufatura, hoje é possível se fazer isso também na área biológica, biotecnologia, e também em várias outras. E São Paulo ganhou, em 2010, o primeiro espaço biohacking, que é um espaço aberto, experimental. Você paga R$100 por mês e lá você encontra pessoas, jovens, professores, enfim, fazendo experimentos de biotecnologia e muita coisa interessante acontecendo nesses espaços independentes. Esse é um movimento que acontece, e é bem interessante perceber, ele vem acontecendo fora do ambiente corporativo, fora do ambiente das universidades. São movimentos independentes. Da mesma forma, a gente vê claramente os jovens, né, eu costumo chamar de jovens, não só os jovens de idade, mas também os jovens adultos, que são pessoas mais experientes, com espírito jovem, e é um estilo diferente de trabalho, né, um estilo em que você tem múltiplas carreiras. Então, por exemplo, ano passado saiu essa reportagem na Épocas Negócios, nessa revista aqui, Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Ela diz o seguinte: hoje, a grande procura hoje das empresas não é mais para os funcionários, elas procuram empreendedores, assim como já faz há muitos anos a Microsoft, a Google. E o que significa isso? Hoje as pessoas elas querem trabalhar com as empresas e não mais para as empresas, né? Essa simples preposição com as empresas e não para as empresas, isso muda tudo. Hoje nós queremos pessoas parceiras de projetos, parceiras de desafios e, por que não, sócia das empresas. Da mesma forma,
cresce muito o volume aí de trabalhadores freelancers e e-lancers, que é o freelancer pelo mundo digital, em que você pode prestar um serviço, seja um serviço, por exemplo, jurídico, um serviço de arquitetura, de design, que seja à distância, né, como já fazem há muitos anos já os indianos e alguns chineses. Claro que a controvérsia aqui vocês podem imaginar, que é a carteira de trabalho assinada, restrições trabalhistas, né, carteira assinada e outras coisas mais. Quarta tendência é o movimento colaborativo. Esse tema foi bem explorado no congresso anterior aqui do PGQP, e isso realmente ele cresceu muito, né, a economia compartilhada, a ponto de você hoje ter condições de acessar quase tudo, né, de maneira barata. Então, por exemplo, esse aqui é um banco de horas, isso é um modelo chamado Blive, em que você cede as suas horas, você troca horas, né? Então, por exemplo, eu sei falar inglês, então eu dou as minhas horas para ensinar inglês para alguém, e em troca eu recebo algum tipo de, sei lá, eu recebo aula de arquitetura, que eu me interesso, né? Então é um banco de tempo, isso que está sendo exportado agora, já está entrando aí, enfim, 100 países aí. E o Catarse é um desses crowdfundings, né, que é uma plataforma de financiamento de ideias, né? Quer dizer, você tem a sua ideia e ela vai ser financiada de maneira colaborativa. A CVM, aqui do Brasil, Comissão de Valores Imobiliários, ela está regulamentando esse tipo de financiamento, né? Então, a tendência é crescer esse tipo de plataforma. E, finalmente, a quinta tendência seria... isso tem a ver com a longevidade, a gente está vivendo mais, o Brasil está vivendo o bônus demográfico, né, já está no meio desse fenômeno, e a gente sabe que com as tecnologias e a medicina, nós vamos viver, muitos de nós, há mais de 100 anos, e o que traz uma oportunidade e um problema, porque as pessoas vão ter tempo livre agora, elas vão ficar ou ociosas ou vão trabalhar, né? Então, muitas pessoas vão continuar trabalhando, a ponto de a gente conseguir aqui a quarta idade, né? A quarta idade é uma idade ativa. Lá nos Estados Unidos, eles estão chamando desse pessoal que trabalha depois dos 60, os silverpreneurs, né? Que são os empreendedores de cabelo grisalho, silverpreneurs. Alguns exemplos aqui, eu gosto desse exemplo brasileiro, da Escola de Inglês CNA. A CNA ela já está fazendo uma parceria com asilos nos Estados Unidos, que é a aula de inglês por Skype. Então, vocês podem ver ali um exemplo, que é sensacional o exemplo, né? Que, enfim, consegue reunir aí duas gerações com o melhor que tem aí. Pois bem, então, se o mundo está caminhando nessa direção, vocês imaginem o que vem acontecendo com o empreendedorismo. Eu trouxe aqui um exemplo de um empreendedor que eu particularmente admiro bastante, que é o Elon Musk, é um sul-africano, que foi para o Vale do Silício e surpreendeu a indústria automotiva. Ele é fundador da Tesla e criou um carro elétrico. Então, poxa, o carro elétrico surgiu não dentro da Volkswagen, nem dentro da Renault, surgiu da Tesla, um empreendedor, um jovem empreendedor. E mês passado ele lançou essa bateria, que é uma bateria que também surpreendeu aí toda a indústria de energia. Essa bateria você pode acoplar ela dentro da sua casa, do seu apartamento, e ela basicamente armazena energia solar, energia de qualquer fonte. Isso custa $3.500 na sua primeira versão e tende a baratear como toda a tecnologia, a gente sabe disso, né? Qual que é a fórmula do novo empreendedor? E aí, usando esse exemplo do Elon Musk, né? A fórmula do empreendedor e da inovação hoje, ela passa por explorar tecnologias emergentes. Aqui tem algumas delas: digital, biotecnologia, nano, robótica, a inteligência artificial, junto com design. O que significa acoplar o design nisso? Um olhar sobre problemas, necessidades e aspirações das pessoas, da sociedade, do mundo. Então, esse olhar sobre problemas e modelo de negócio que seja um modelo vencedor, em que eu consiga rapidamente escalonar a minha ideia, usando múltiplos canais, modelos comerciais alternativos e um produto que vai muito além do produto. Um produto em que você consiga transformá-lo em serviço e, enfim, construir a chamada plataforma, né? Essa é a receita que a gente tem visto aí. Se a gente for olhar as últimas histórias de empreendedorismo, né, elas têm aplicado
essas três coisas, né? Muito bem, então vocês devem estar se perguntando como que ficam as empresas, né? Se o empreendedorismo está avançando dessa forma, como é que ficam as empresas? Então, eu vou começar com uma empresa que é muito conhecida no mundo pelo seu DNA de inovação, que é a 3M. A 3M está praticamente número 1 no mundo, né, em inovação, tem essa cultura muito forte, né? E a 3M chegou à seguinte conclusão: as melhores ideias, elas não estão necessariamente dentro da 3M. Por que não explorar as boas ideias que existem hoje surgindo fora da 3M? E assim sendo, alguns anos atrás, eles decidiram criar a 3M New Ventures. E o que vocês estão vendo aqui são algumas das startups que a 3M ela resolveu se associar. Muitas delas ainda numa fase bem embrionária, uma fase ainda de incubação. Vou citar só um exemplo, que é a Ecovative, que é uma empresa de biotecnologia que faz embalagens biodegradáveis, aplicando, enfim, foi uma descoberta científica, onde você tem lá, vamos dizer assim, um fungo, né, um cogumelo, que, aplicado a resíduos orgânicos, ele gera essa embalagem aqui. Isso pode ou não ter um impacto no futuro da 3M. Eles vão saber daqui a alguns anos. Então, a 3M ela fez 50 dessas investidas, eles têm 50 startups, e eles gastam, para vocês terem uma ideia, $100 milhões ano, isso o mundo, e em média 5 milhões para cada uma dessas startups. E aí vocês perguntam, poxa, onde que eles buscam isso? Eles buscam isso no mundo inteiro. Não importa onde que as ideias estão, elas podem estar nas universidades, elas podem estar nos centros de pesquisa, nas incubadoras, em outras empresas, ou soltas por aí, nas garagens, né, como a gente diz. Elas podem estar nas garagens. Então, esse é um processo ativo, e se a 3M está fazendo isso, e é um motivo da gente observar, porque parece que faz sentido. O Brasil está caminhando, está engatinhando nisso. Eu trouxe um exemplo de um grupo que já está desde 99, que é o Grupo Votorantim, e ele resolveu, então, como vocês podem ver aqui, em 99 eles resolveram sair fora do negócio principal, não sair fora do negócio principal, agregar novos negócios, né, melhor falar assim, e entraram, por exemplo, em biotecnologia, e incubaram essa empresa, e ela depois foi vendida para Monsanto, e a Tivit, que é um sucesso hoje na área de outsourcing de TI, ela foi uma empresa nascida dentro do berço da Votorantim. Claro que esses movimentos acontecem não só nas startups, aqui também tem muita coisa acontecendo na diversificação do negócio, né? Por exemplo, a Votorantim Energia, que hoje é muito mais interessante do que o alumínio, por exemplo, né? Um negócio muito mais promissor. Eu trouxe um outro exemplo aqui, para vocês terem uma ideia do tamanho desse movimento. O Itaú, agora em setembro, construiu esse edifício, chama-se o Projeto Cubo, e a ideia do Itaú é, em 2 anos, colocarem 250 empreendedores lá dentro desse projeto, tem 4 andares, e muitos deles serão associações, ou seja, o Itaú vai ser sócio desses empreendimentos. No caso do Itaú, a área de maior interesse deles, obviamente, é o mundo digital e também o mundo da inteligência artificial, que são as duas áreas que mais impactam aí o futuro do banco, né? E eu trouxe também um exemplo super recente. Semana passada, a Red Bull ela lançou em São Paulo uma residência experimental. Então, aquele espaço biohacking que eu mostrei para vocês, a Red Bull vai patrocinar esse espaço, e vão nesses laboratórios, todos equipados, né, com enfim, todos os equipamentos que você precisa para fazer sequenciamento de DNA, robótica, etc. Eles estão convidando, então, programadores, hackers, e, por meio de alguns concursos, esse pessoal vai desenvolver alguns projetos, enfim. Esse é o espírito, pessoal. O mundo mudando, a educação tendo novas formas, espaços independentes de projeto, de criação, a quarta idade avançando, novas formas de carreira, e as empresas de olho nisso, empresas como 3M, e agora também o Brasil entrando nessa onda. O Sérgio vai mostrar para vocês como se organizar em torno desse movimento empreendedor, quem está chamando de novo empreendedorismo. Obrigado.
Boa tarde a todos. Primeiramente, obrigado ao PGQP e aos organizadores e apoiadores do evento pela oportunidade de compartilhar com vocês a trajetória. Como é que as organizações saem de onde elas estão e conseguem tocar nesses vários pontos que tornam elas líderes nessa nova maneira de inovar, nessa maneira de linkar o empreendedorismo ao dia a dia corporativo. Muito bem. Não. Não, a apresentação é essa, só não funciona o... só... Vocês me desculpem, problema técnico. Agora foi. Muito bem, pessoal. Então, primeiro eu tenho que me qualificar para vocês. A Empreenda Você, a empresa que eu fundei e que sou CEO, ela fomenta o empreendedorismo qualificado. E parece simples entender o que é empreendedorismo qualificado, mas tem várias ramificações por trás disso. O importante é a gente saber que quando a gente fala dessa nova geração de empreendedores, a gente está falando de uma geração que está mais preocupada em entender a experiência do usuário que as soluções tradicionalmente utilizadas pelo mercado. Bom, muito bem. Quando a gente fala em movimento empreendedor corporativo, a gente fala de um fluxo de criação de valor. Fluxo de criação de valor, que é o processo de inovação de uma forma mais complementar, mais robusta que as formas tradicionais. Então, a gente mexe com a forma tradicional de se fazer inovação nas organizações. Eu acho que eu tenho um problema aqui. Ele pode passar para mim? Tá. Então eu falo próximo e ele passa. Muito bem. Empreendedorismo e inovação. É importante que eu estabeleça aqui alguns conceitos. Muitas pessoas usam essas duas palavras indistintamente, crendo que o entendimento dessas palavras é igual para todo mundo. Não é. Próximo. Então, quando a gente fala próximo... Quando a gente fala de... Até que ficou bom esse negócio, né? Quando a gente fala de empreendedorismo, é importante a gente entender o seguinte. Empreendedorismo é o substantivo do verbo empreender. Empreender significa ter uma ideia na cabeça e colocar em prática. Agora vai. Empreendedorismo não obrigatoriamente significa ser um empresário. Então, quando a pessoa fala empreendedor igual empresário, esquece. Todo empresário é empreendedor, porque em algum momento ele teve uma ideia e colocou em prática. Mas nem todo empreendedor decide se tornar empresário. Isso é importante até para vocês entenderem como que a Empreenda enxerga empreendedorismo. A gente enxerga empreendedorismo com soluções para o mercado de cultura, para o mercado cinematográfico, para o mercado, obviamente, artístico, para o mercado empresarial. A gente tem soluções que trabalham com o profissional autônomo, as startups e os empreendedores, mas muito com instituições de ensino, ensino fundamental e universitário, e com as grandes organizações. Porque a gente está focado nas pessoas que têm ideia e fazem acontecer. A gente está focado no comportamento empreendedor. E quando eu falo em comportamento empreendedor, eu aproveito essa plateia para fazer um esclarecimento. Quando as pessoas falarem cultura empreendedora, esquece. Existe cultura chinesa, brasileira, cultura corporativa, que é um conjunto de valores. Empreendedorismo é comportamento. Comportamento empreendedor influencia todas essas culturas. Mas o empreendedorismo não é uma cultura. Bom, e é importante a gente entender que empreendedorismo é comportamento, porque isso permite às pessoas trabalharem este comportamento num curto espaço de tempo. Mudar uma cultura toma gerações, mudar o comportamento não.
Eu lembro que eu trabalhei numa indústria química que, no começo da década de 90, implementou o uso do cinto de segurança. Era uma mudança comportamental. Em menos de 2 anos estava implementado. E, obviamente, tinha todas as técnicas e medidas para fazer isso. Então, quando a gente fala em empreendedorismo, vamos falar em comportamento. Todo mundo nasce empreendedor. Eu tenho vídeos de bebês que comprovam o que eu estou te dizendo. Todo mundo nasce com a vontade, com ideias na cabeça e a vontade de colocar em prática. Ao longo da nossa trajetória, a gente sofre uma série de estímulos que fomentam ou inibem este comportamento empreendedor. Veja bem, eu não falei que todo mundo nasce com tino empresarial. Eu disse que todo mundo nasce empreendedor. Muito bem. Não vou falar próximo mais. Inovação. Quando a gente fala em inovação, eu não quero nem falar de definição de inovação pelo conceito de Oslo, nada disso. Eu vou falar de uma coisa muito simples. Inovação, para mim, é uma nova experimentação. E se é uma nova experimentação, é um conceito relativo, ou seja, eu e o André podemos experimentar a mesma coisa. Para mim foi inovação, para ele não, porque ele já experimentou aquilo antes. Então é comum a gente ver alguém lançar uma empresa lançar um produto no mercado e a concorrência fala assim, pô, eles estão dizendo que é inovação, mas não é, eu lancei isso há 5 anos atrás. Não, não. É inovação sob a ótica daquela organização. Então é um conceito relativo. Agora, nem toda nova experimentação cria valor. Você pode experimentar algo novo e falar assim, pô, para mim criou valor, para o outro não criou. Eu peguei um caminho novo para retornar para casa. O André pegou o mesmo. Eu nunca mais quero fazer esse caminho, não criou valor. Acabou. Quem define se cria valor ou não é a pessoa que tem um problema e quer resolver com aquela nova experimentação. Quando a gente fala em empreendedorismo e inovação, dentro das corporações, tem uma pergunta básica que parece que a resposta é sempre óbvia, mas eu descobri com pesquisas com os vários diretores de grandes organizações que a resposta não é óbvia. Por que inovar? Então, eu vou dar uma perspectiva do marketing aqui para vocês, uma perspectiva de quem tem um olho no consumidor. Toda marca tem um posicionamento, e posicionamento, de uma maneira muito simples, é o lugar que a marca ocupa na cabeça do consumidor. Muito bem. Toda empresa tem uma concorrente, toda marca tem uma concorrente. E lá na empresa concorrente, tem um gerente de marketing que, dentre as funções que ele faz, ele desempenha uma chamada pontos de paridade e pontos de diferenciação. Que significa o seguinte, ele fica olhando a concorrência e fala, eu quero me aproximar de onde ela se destaca e me distanciar de alguma outra forma. Então, toda marca vive constantemente a ameaça de perder o espaço na cabeça do consumidor. Então, ela está constantemente procurando um diferencial competitivo. Não adianta só achar o diferencial. Você precisa comunicar o teu público desse diferencial e o público decide se ele vai reconhecer ou não que tem diferencial. A gente, ao longo da história, vê muitas empresas com produtos maravilhosos que ou não teve sucesso na comunicação dos diferenciais daquele produto para o público-alvo, ou o público não reconheceu o diferencial, então não ajudou no posicionamento da marca. Esse processinho aqui sempre aconteceu, eu não estou contando nada de novo. A diferença é que, com o advento da internet, esse processinho está cada vez mais rápido. E as empresas, então, precisam começar a fazer isso de uma forma mais ágil. Vendo essa movimentação, os grandes centros acadêmicos, MIT, Harvard, NYU e outros vários pelo mundo, começaram a desenvolver metodologias para auxiliar as organizações a fazer esse ciclo de forma mais rápida e mais eficaz. Existem várias. 2 delas que a gente sempre menciona porque são as mais conhecidas são o Design Thinking, e basicamente o Design Thinking diz o seguinte, olha, quando você for experimentar algo novo, inovar, porque você não encontra diferencial sem experimentar coisas novas. Então, quando você for experimentar algo novo, experimenta já com o teu público-alvo. Porque se ele reconhecer lá na frente que é um diferencial e tem valor, você garante que aqui na frente ele também vai topar. Então, você faz a curva ser eficaz. A outra metodologia simples é o Lean Startup, que muita gente, principalmente no setor automotivo, conhece. E, basicamente, o Lean Startup diz, quando você for experimentar algo novo, experimenta algo ligeiramente novo e vê se criou valor. Se criou valor, aí você vai gerando complexidade. Porque aí você torna essa curva rápida. Você mata o que tem que matar mais rápido e acelera o que tem que acelerar mais rápido.
Nos últimos 2 anos, a gente tem visto as organizações começarem a abandonar a palavra inovação e falar de estratégia de inovação. E isso nos deixou um pouco curiosos para saber o que mudou. E aí, nós descobrimos que, na verdade, o que mudou é algo muito sutil. Antes, as organizações estavam preocupadas com inovação, com experimentar algo novo, mas sem uma clareza no espaço de tempo. Agora, as organizações estão preocupadas com experimentar algo novo continuamente. Bom, quando você quer fazer uma coisa de forma contínua, você precisa de processo e procedimento. E se você tiver processo e procedimento, você precisa de uma estratégia. Agora, como funcionam essas estratégias de inovação tradicionais? Muitas baseadas no conceito do funil de ideias. Não é a única, mas muitas baseadas aí. Que é um conceito que veio do departamento, ou dos departamentos de pesquisa e desenvolvimento. E, tradicionalmente, vem funcionando bem há várias décadas. Mas já é um modelo que está desgastado. Então, a gente traz para o mercado um novo modelo, uma nova proposta, uma nova maneira de enxergar o processo de inovação acontecendo nas empresas. E, basicamente, a historinha começa assim. Inovação, numa organização, se origina através do público interno ou do público externo. Não tem outro. Esses 2 públicos, eles podem ser incentivados a trazer essas inovações, essas experimentações, essas ideias. E você pode fazer isso através de treinamento e capacitação, plataformas de comunicação, processos e procedimentos, programas, etc., etc. A lista, na verdade, é extensa. O público interno, tradicionalmente, traz inovação, a famosa inovação incremental, pelo processo de melhoria contínua. Quando a gente fala de processo de melhoria contínua, a gente está falando da contribuição dos funcionários, que remete à famosa caixinha de sugestões, que normalmente ainda está conectada ao recursos humanos, que está desesperado para se livrar daquilo, porque não consegue dar vazão com a quantidade de ideias que eles recebem. Então, a gente tem proposto em várias organizações que esse processo que antes estava ligado ao recursos humanos começa a ser ligado à inovação. E a gente espreme o limão, a gente começa a abrir aquele filtro do comitê de avaliação para um outro modelo, um modelo menos ou não centralizado, que aí é uma história mais detalhada depois. Ambos os públicos, de público interno e público externo, ambos os públicos também influenciam na pesquisa e desenvolvimento. E esse é um modelo tradicional, conhecido, robusto, funil de ideias e alguns outros já consolidados. O que nós temos visto no pesquisa e desenvolvimento é que muitas organizações acabam procurando desenvolver produtos pensando na tecnologia que elas têm e não obrigatoriamente olhando o que o mercado quer. Então, elas primeiro desenvolvem o produto e depois tentam colocar no mercado. Isso gera problema. Isso gera problema. O público externo, tradicionalmente, traz inovação através de um processo que a gente batizou de oxigenação. Oxigenação sempre aconteceu. Um exemplo prático de oxigenação é uma grande organização que manda 10 funcionários para uma feira internacional do segmento que atua. Esses 10 funcionários voltam da feira e falam assim, puxa, eu vi tal coisa, vamos experimentar? Legal. Essa oxigenação tem funcionado, mas ela tem um problema. Se a experiência que você viu, a experimentação que você quer trazer, estava numa feira grande, é cara para comprar, ou seja, você não compra mais aquela organização a um preço aceitável, e a tua concorrência toda já viu. Então, essa oxigenação não faz aquilo que você quer fazer lá atrás, que é o diferencial competitivo. Lembra que tudo isso aqui existe para o diferencial competitivo. Se você tiver ideias aqui ou processos que não gerarem diferencial competitivo, vale a pena refletir. Será que eu estou gastando energia no lugar certo? Muito bem, oxigenação, a nova maneira de oxigenar é a maneira de fazer isso através do mundo das startups, o mundo dos empreendedores. E aí a gente tem 2 processos bem definidos, o passivo e o ativo. O processo passivo é simples, é você, organização, fazer um grande concurso e premiar a startup vencedora. Você capta uma série de projetos, aprende com eles, coloca toda essa informação numa base de dados, acumula esse conhecimento e aí premia a vencedora.
Tem várias vantagens no processo de oxigenação passiva. A desvantagem é que nem sempre quem você premia era quem você gostaria de comprar, porque aí tem os critérios que têm que ser respeitados e obedecidos. A oxigenação ativa é um processo diferente, é um hunting, é uma caça da startup que você está procurando. Significa que você vai definir um tema, você vai definir um prazo, você vai definir uma região, porque as regiões são conhecidas por excelência em algumas áreas, e vai caçar, mapear todas as startups que tem naquela região, cuja proposta de valor estejam associadas no primeiro ou segundo grau de distanciamento naquele tema. E eu estou falando aqui de um trabalho mundial, eu estou falando aqui de uma empresa na Suíça, no segmento médico, que vai buscar uma solução na Indonésia. Não tem limites de barreira. Quanto maior a área, mais demorado vai ser o processo. Para muitas organizações, essas 3 caixinhas geram inovação, geram valor. E eu bato na tecla que não. A única coisa que a gente fez nessas 3 caixinhas foram gerar propostas de valor. Quando eu falo propostas de valor, leia-se ideia estruturada que resolve problema real. É isso que essas 3 caixinhas fazem. Nenhuma delas cria um valor, só propostas de valor. Para criar valor, você tem que passar por 2 outras etapas. Uma etapa chamada incubação. Uma etapa crítica chamada incubação. Incubação serve para fazer 2 coisas. Incubação serve para fazer validação técnica e validação comercial. Incubação é possivelmente a etapa mais importante de gestão de risco. Porque na incubação eu tenho uma proposta de valor, uma ideia. Então a primeira coisa que eu vou fazer é fazer protótipos, ir no público que tem o problema e validar se o meu protótipo resolve o problema. Apesar de eu contar isso rapidamente, tem várias interações e várias estratégias e níveis de prototipagem a ser usados. Depois que o público falou, legal, essa é a solução que eu estou querendo, funciona para mim, aí você vai fazer a validação comercial. E validação comercial também não é do outro mundo, significa fazer um lote piloto e vender para os chamados early adopters, para os pioneiros que estão dispostos a pagar mais para experimentarem coisas antes dos outros. Agora, a palavra vender é essencial, porque o que você quer ver com a validação comercial é se tem gente que paga por aquela solução. Se você dá para alguém, você não vai saber se tem gente que paga por aquela solução. Então a gente fala em vender. Depois que você pegou uma ideia, uma proposta de valor, ideia estruturada que resolve o problema real, validou tecnicamente e comercialmente, você tem um lote piloto. Ela ainda não criou valor. Ela só cria valor quando esse lote piloto vira escala comercial. Aí sim criou valor. E essa última etapa é chamada aceleração. Quando a gente fala de aceleração, a gente fala de diversas estratégias. A gente fala de terceirizar a produção, de subcontratar consultores, de contratar pessoas, construir novas fábricas. Cada empresa tem seu momento e seu modelo. Só depois desse processo que criou valor. Muito bem. Importante dizer, tudo que ficar daqui para trás, tudo que não chegar aqui, toda ideia, toda contribuição que não criar valor, é dinheiro jogado fora. Salvo se a empresa conseguiu criar uma base de dados para fazer a gestão desse conhecimento. E se ela conseguiu isso, então ela tem um ativo importante. Por quê? Porque daqui a 2 anos, quando alguém vier com a mesma ideia, antes dele colocar aquela mesma ideia adiante, ele vai conseguir entender por que no passado a ideia não foi adiante. E aí ele começa a pensar a partir daí. Esse processo que a gente batizou de movimento empreendedor corporativo, na verdade é um fluxo de criação de valor através das pessoas, através dos empreendedores. Depois que uma empresa efetivamente conseguiu implementar esse fluxo no dia a dia dela, e aqui eu estou falando de um processo, você pode fazer iniciativas rápidas que criam valor, você mensura as iniciativas, mas implementar o processo demora anos. Eu estou falando aí de 2 a 5 anos, dependendo do nível de engajamento dos decisores.
Na hora que eu falo de um processo desse, e a empresa efetivamente implementou no DNA das pessoas, ela se intitula uma organização que aprende, porque aí sim ela tem a capacidade de pensar, renovar e inovar continuamente. Lembra que eu falei que isso é um fluxo? E o fluxo tem algumas características interessantes. Se eu gerar acúmulo em algum lugar aqui, se eu não fizer isso ser um fluxo contínuo, eu não tenho um acúmulo de ideias, eu não tenho apenas um acúmulo de projetos, eu tenho um acúmulo de frustração dentro das organizações. Porque as pessoas que contribuíram vão começar a falar assim, pô, mas não adianta mais contribuir, nada acontece. Por isso que a gente tem que mudar a maneira de se trabalhar com essas ideias, tem que descentralizar. Porque se você não descentralizar, você vai sempre gerar acúmulo de frustrações. Quando a gente fala em uma solução, muitas vezes a gente quer resolver um problema e ao longo do processo a gente descobre outros problemas menores ou secundários que também podem ser resolvidos. Mas solucionar tudo de uma vez pode se tornar complexo. Por outro lado, eu gosto dessa figura porque ela também diz o seguinte, que as melhores soluções não obrigatoriamente são as mais complexas e caras. Elas podem ser muito simples com tecnologias já dominadas, basta criatividade. Criatividade não vem de uma pessoa, criatividade vem dos famosos co-criadores ou colaboradores, que a gente escutou o termo co hoje várias vezes. O que eu apresentei para vocês do movimento empreendedor corporativo é um modelo que vem sendo trabalhado já há muitos anos em algumas organizações. E eu tenho esse exemplo específico que eu trouxe para vocês hoje para fazer nada mais do que um comentário. Posso trabalhar com mais detalhes ali depois. Mas, basicamente, quando eu vim ao Brasil em 2010, eu morei fora uns anos, voltei ao Brasil em 2010 e eu vi nos jornais aqui do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, um problema. O problema é que o Brasil ele é signatário da Convenção Quadro e, portanto, ele tem restrições à cadeia do fumo contínuas. E, cada ano, essas restrições aumentam. Bom, qual era o problema? O problema é que existe hoje mais de 1.200.000 pessoas que vivem da produção da planta de tabaco e que estão sofrendo essas restrições. E são pessoas que trabalham com isso há 2 gerações. O que eles vão fazer? São pequenas áreas, não adianta eles falar, vou plantar soja, não dá. Nessas pequenas áreas eles não conseguem ter escala que vai viabilizar comercialmente a solução. Então, aí nós fomos buscar no mundo, fazer oxigenação, ver o que tinha por aí que poderia nos ajudar. E a gente encontrou uma startup na Itália, resolvendo este mesmo problema na Itália. E a gente trouxe a solução para cá. Essa empresa se chama Sunchem. Ela tem como base Porto Alegre, mas a operação fica no Vale do Rio Pardo. E essa empresa tem uma variedade da planta de tabaco que não tem nicotina e é muito rica em óleo vegetal. Esse óleo tem características que privilegiam o uso dele em bioquerosene de aviação. Bom, esse projeto já passou pela fase de incubação e agora está na fase de aceleração. Lembra que em 2010 a gente identificou o problema, a gente está em 2015, está na fase de aceleração. Transformar uma ideia num negócio sustentável toma tempo e toma recursos. E precisa, mais do que tudo, da predisposição dos empreendedores, sejam eles diretores ou gerentes da organização, para fazer acontecer. Obrigado pela atenção de vocês. Agora, vocês vão ouvir uma palestra, ok? Pegou agora? Alô? Eu ainda estou com o fone. Pega aqui, quer? Peguei o microfone agora. Pode ser? Pode ser. Ah, bem, melhor. Então, a gente tem aqui um vídeo gravado na semana passada por 2 colegas nossos que trabalham na Suíça, que é o Alex e o Colin. Então, eles vão trazer, então, nos 20 minutos que eles têm, a perspectiva do que está acontecendo na Europa, né? Nessa mesma ótica de você estimular
ao surgimento de ideias, projetos, a incubação e a aceleração, só que olhando sempre da grande empresa, como é que a grande empresa ela está, vamos dizer assim, assimilando todo esse movimento. Então vamos lá para o vídeo, depois a gente conversa. Good afternoon, ladies and gentlemen, and greetings from Switzerland. I'm Colin Turner, and I'm here with my colleague Alexander Grootman, and we're from Innofuel, the organisation that is closing the gap between the large corporation looking for innovation and the early stage startup with that great innovative idea. Unfortunately, we couldn't make it this afternoon, which to our greatest regret, but we hope unless to exchange some out of experience on this very interesting topic with you, and perhaps in later stage also physically get into a more engaged conversation. So I'll hand it over to Colin to start with the topic of the day, and I will also end the presentation with giving you a little bit of explanation what we're doing here in Switzerland. Thank you. Today we're going to talk about corporate strategic investing from the corporation's perspective. Over the last few years, we have seen a positive tsunami of corporations getting into the corporate strategic investing game. For those of you who've been around a while, we've seen these waves of enthusiasm before, and they have always led to a resurgence of cutbacks and a cancellation of the programs. This time, it may well be different. Depending on the reports you read, there are over 1,000, 1,100, 1,200 corporates who are now engaged in corporate strategic investing. The figures you see on the screen are figures from 2014 just for America. This is almost 100 deals per quarter involving a corporation. That's quite an impact. And it's an impact for the startups as well. The figures here show the financial impact on the companies in which the CSIs have invested. The figures are from 1980 to 2004 and show a significant financial benefit to having corporate strategic investors in your investor profile. Since 2004, there have been fewer IPOs, but there have also been far more CSIs investing in companies, so the figures aren't available to help us illustrate the point more effectively. But I think the message is quite clear. Having corporates as part of your investor pool is a significant advantage. But what is corporate strategic investing? Fundamentally, it's a way of a corporation gaining a specific competitive advantage. The large company takes an equity stake in a small, innovative, specialist company, possibly providing expertise, access to markets, and production assistance. It comes in many flavors and many nuances, but those are the fundamentals. Up front, the corporation has to be interested in innovation, not just paying lip service. It can't have a not invented here philosophy because it's going from the internal innovation, the research and development, the internal incubation, going externally to universities, to licensing arrangements, strategic alliances, corporate strategic investing, and mergers and acquisitions. The CSI element is part of that. It is part of the portfolio of tools that a corporation has to access external innovation. The traditional rationale, there had to be a strategic fit for the strategic relevance of the strategic ambitions of the corporation, and there had to be a financial angle. There had to be some way of making a financial gain for the corporation to justify its expense and its investment. The ideal, obviously, in the center. This is great in theory, and it's the traditional perspective. In practice, it can be a little bit more different. The CSI unit has got a 5-year time horizon. The CEO has a shorter time horizon, and if the CEO chooses to change the strategy, you will be left with the investment, and you will have to make sure that you still provide some benefit to the corporation. The classic types of CSI investments. A corporation will have a roadmap, probably has several roadmaps for different business units. And as it looks further out along the roadmap, there'll be various gaps in the roadmap that it can't fill internally. So it'll be looking to make investments to fill those gaps. If it looks out even further to the horizon, it'll be making eyes and ears investments. These are investments in very cutting-edge technologies that may or may not be relevant in the long term. They tend to be very early stage, and smaller amounts of investment are made. The ecosystem fillers, those are the investments that transfer your device into a full product.
and using Geoffrey Moore's model, it's a very clear image as to how you take your device into a product that the customer wants to buy. If you're not able or prepared to invest to fill all of those elements, you can invest in other companies that will do it for you. CSI's traditional positioning is in more radical innovation than incremental innovation, and more in an emerging market rather than an established market. That emerging market doesn't necessarily mean a different geography, it just means an emerging market segment in the space in which the company is operating. That tends to mean it's investing in applications, devices, adjacencies, and maybe even new platforms. When do they invest? As a small company expands from a seed company all the way through to its IPO, it goes through various stages of financing. They're given traditionally the A round, B round, C round. Sometimes they go significantly higher. The corporate strategic investor traditionally has been from the late seed round through to the late C round. Nowadays, you're seeing them getting in earlier. On a regular basis, you'll see corporate strategic investors involved in accelerators or incubators. And you're also seeing CSIs investing much later, all the way up to IPO. At the same time, you're seeing the benefit not just in terms of the marketing and the sales, you also see it in terms of deal valuation. You'll see it in terms of being able to identify staff to fill holes in the management team, etc. How do you develop the strategy for the CSI? Fundamentally, you take the corporate strategy. That is where you should be starting. You should extend it forwards and broaden it. Focus on the areas of potential innovation impact, map out the relevant technology landscape, and then assess the potential investable opportunities. It's not always easy to do. There's a lot of speculation, a lot of discussion, and it can prove a challenge internally for you to be looking out beyond the horizon when the rest of the corporation is looking at what's got to be delivered next quarter or next year. Who leads the CSI unit? This is always a difficult role to fill. You need to fill three key elements. You need to have a corporate champion, someone who can help drive innovation within the corporation. At the same time, they really have to understand the technology so that they can see what is viable for the corporation to incorporate into its existing technology portfolio. Finally, they have to be an experienced investor. It is extremely difficult to fill this role because to find the person who fills all three elements is quite a challenge. With this regard, it's going to be very interesting to see what happens at the preeminent corporate strategic investor, Intel Capital. They've got a global footprint, they've been going for 25 years, and they've just announced they're going to change their leadership. They're going to be reporting to the head of M&A now. It'll be interesting to see whether they continue their successful path given the change. Traditionally, corporate strategic investors wish to reduce their risk, and many newcomers into the space follow the same path before becoming more confident and leading their own transactions. In order to reduce the risk, it's easiest to do it by co-investing with an experienced investor. The obvious example here is the venture capitalist. I've set out the roles on the foil that are traditionally split between the two parties. The CSI would tend to lead the due diligence on the technology, cooperate with regard to the technology development to help the startup grow, help drive the standards if it's a particularly new area, cooperate on some of the marketing, introduction to potential customers, and build relationships across from the business unit within the large corporate to the startup. Meanwhile, the venture capitalists would lead the round in terms of valuation, in terms of the terms of the investment, help with the management, support the exit strategy, build the portfolio relationships across its portfolio of companies. The more sophisticated and more experienced CSIs today are taking on much more of the role that the venture capitalist has traditionally done. And I expect to see the lines be significantly blurred as we move forwards. What to look for in a startup company if you're a CSI? They should be genuinely innovative, not necessarily a unique technology.
if you have to bring a unique technology to the market, that will require a tremendous amount of education. There should be a sustainable business model though, and there should be strategic relevance to your business. There should also be a strong potential for financial gain. How should you organize your CSI when you're establishing one? Well, there are many flavors, many ways of doing this, and you'll find successful examples of each structure that you can establish. Let's run through the 5 most common. Up front, you have the ad hoc investment with senior management approval. It's done on an occasional basis, as and when, and it usually involves the personal engagement of the CEO. The second alternative is to go a little bit further in terms of organization and skilled team and lose a little bit of control. You have a dedicated internal team and you're investing from the balance sheet. They may or may not have a budget allocated, but the idea is that it is a business unit just like any other business unit, and it would have its own strategy. Third, you'd have your own fund with independent management. This is where you establish a standalone legal entity, standalone team, probably in a separate building, and they have their own culture. You then have the joint fund with fellow travelers. This is where you'd have a standalone fund, but there would be several corporates investing in the same fund. And finally, you have the role as a limited partner in an independent fund. This is a venture capital fund where the corporate chooses to become a limited partner, but has no real direct engagement with the companies in which the fund invests. Although it may well have an agreement that any discarded deals might be passed to them by the general partners, or they may be allowed to co-invest with the general partners in the companies. An example of a dedicated internal team investing from the balance sheet. I want to give you 2 examples here. Possibly the preeminent corporate strategic investment organization on the planet is Intel Capital. The numbers speak for themselves. They have global reach and they have an army of investment managers and investment directors who will know their area of specialism as well as any venture capitalist. On the right, we have a small operation that follows the same path with a standalone unit within the business, and that's at Swisscom. Swisscom is the incumbent telephone provider here in Switzerland, and yet it is fighting way, way above its weight. It has got cutting-edge technologies that it's able to deploy. It has a team in its Swisscom Ventures that have got offices not only in Silicon Valley, but also in the centers of excellence for engineering here in Switzerland. And although it's only been going for 8 years, its small team has already made investments in over 35 companies, with many successful exits. Having your own fund with independent management. The 2 examples here, Nokia Growth Partners and Ginkgo, both have set up separate funds. Nokia Growth Partners has one limited partner, which is Nokia, as the name suggests. They have offices around the world. They have a team that are focused on delivering financial return in specific areas of strategic relevance for Nokia. Again, they've got a successful track record and they've got offices on 3 continents. Ginkgo is the corporate strategic investment arm of Foxconn. Foxconn is probably best known for all of its work for Apple, but it has an extensive business over many technologies, and they want to access new technologies here in Europe and Israel. They've established an organization here in Switzerland, and they are, again, a standalone venture fund. This is an interesting take, which you don't see too often, and this is where you have a joint fund with key fellow travelers. Aster Capital is based here in Europe, and they have been going for the last 13 years as a partnership between Schneider Electric, Alstom, and Solvay. Fundamentally, they're in the same value chain, but they're not direct competitors. They are, however, interested in innovation within their technology space. Interestingly, they have also got a financial investor in the fund through the European Investment Fund. Again, they've got offices on 3 continents
and they have got a significant track record with over 25 investments. Bridging the gap between the large corporation, particularly the corporate strategic investor, and the innovative early startup companies, Innofuel. We bring the two complementary worlds together. Thank you so much, Colin. In order to finish up this presentation, we'd love to also share some ideas, thoughts, experiences that we had over the last few years when we decided to incorporate Innofuel. Colin, I briefly also mentioned our activities towards corporates, but there is also another side. Those are the activities towards startup companies. And there the business model is a little bit more tricky, obviously, because in our corporate world, serving corporates, we are in a time and billing ecosystem. We do have benefit of the innovation and excellence best practice methodologies. And there with our partnership with Tantum, and as a managing director of Tantum Group Switzerland, we have gained a lot of experience. The only problem is that you are confronted with how can we help startup companies, especially knowing that these companies are not the ones with the pockets, not the ones that have financial means to get the best level of expertise. So here also there is one element that actually triggered us to incorporate Innofuel is the fact of having passion for entrepreneurship. Myself as well as my colleagues within Tantum, we have a lot of also passion for entrepreneurship. We also are very well privileged to work in fields with our multinational companies to understand the entire value chains where our corporates are working, also specifically where they decide not to innovate in. And being in this privileged position, we actually see gaps in the ecosystem. And as entrepreneurs amongst ourselves, we have decided to also do a little bit more than just offering a time and billing offering in our ecosystem. And that actually led to the creation of Innofuel. Obviously, in order to attract the right startup companies, we were confronted with, obviously, how do we attract the good ones? I mean, especially having lived in the ecosystem of the corporate world, we do not tend to understand where we can locate and what their talents are, also to score them, which are the good ones, which are the bad ones. And therefore, actually, the relationship with one of a serial investor actually triggered the idea that we would be working very closely with business angel groups that actually do, in a continuous way, evaluate startup companies, have their own methodologies, and also detect in a very early stage the talent necessary to accelerate these startup companies. What the startup companies specifically lack, they have a good understanding of their technology, but they miss really understanding the entire value chain that they're operating, how to make a value proposition towards corporates or their future clients. And they do not understand a little bit the power play within the entire ecosystem. And therefore, with Innofuel and our extended network with Tantum Group, is that we can help them accelerate this. We, in a very short notice, we bring them up to speed and exactly where are they operating or could be operating them. And we do that by our network, our understanding of the value chain, but also understanding the best practices, methodologies to accelerate innovation. So what does this mean in practice? Is that we have on one side, we live in an ecosystem that is very rich, developing a lot of technologies. We are living in the country that is delivering the most of IP per habitant. And at the same time, a country that has a very, very extensive view on the outside world, connection to the outside world. It is a very small country with a very small market, but so externally focused. So how do we, what is basically the process here that we're looking at? So basically, we need to have a very good technology understanding. That by itself is very strongly present here in Switzerland. We do the startup companies, the engineer, the research centers here develop very well and top educated people here in the ecosystem. Obviously, the customer market, that's where Innofuel and Tantum come in. As we are a strategy and innovation consultant, we do understand the value chain. We also spot in the ecosystem potential entrepreneurs that are working for many years in specific industry and want to do their, or should I say, contribution to society and help startup companies accelerating. And then obviously, and that's where the 100% role of Tantum Consulting comes in, is that we do understand very well how to design strategies, execute them, and incorporate that into innovation best practices into the ecosystem.
So basically in Switzerland we have 6 individuals here present on soil. Is that they have the founders of InnoFuel that are here on the foil. Myself, I'm the founder of InnoFuel together with the co-founder David Brown, who by itself has more than 35 startup companies more in his portfolio. And then we have specific topic experts like you already saw in the previous presentation with Colin. Colin is a very extensive, is our thought leader with regard to CSI strategies. And then we add on to this ecosystem entrepreneurs, people that really have a very specific skill in a specific industry, like you will see here Dominique Tombeur, who is basically our packaging industry thought leader with over 30 years of experience in this industry. So we basically bring those two worlds together and see how we can, in the fastest way, accelerate the innovation cycles. On top of that, we work with a hybrid business model. So that means knowing that these startup companies cannot afford us, so we make our own judgments and understand where and at which pace we could generate value for the startup companies, and also elaborate a really custom-made business model with them. What this means concretely is that today we are working with 6 different startup companies. We are focusing on 2 different industries, which is the packaging industry as well as digital health. I'm not going to go into any detail exactly what these startup companies are. That would deviate us too much from the purpose of this conversation. But I just wanted to explain a little bit by illustrating our most recent startup company, and explain you a little bit our role, what we're doing here, because it could be a nice illustration on our activities here in Switzerland. So our most recent startup company is HealthBank. This is basically a patient-governed and patient-controlled cooperative that is dealing with patient data. So we believe in the entire ecosystem that, as well as multinational companies in pharma, medtech, as well as ICT, are struggling with the fact of how to deal with patient data. There's a lot of debates going on around the world, governments, private institutions, who should control this data, how should this be shared. We see that up until now, digital health has been raising enormous amount of capital, whether that's to corporate VCs or just business angels. But we are seeing more and more at the forefront that the data security becomes more and more of an issue. And also, as the deployment around the world will become more and more visible, this will become a higher, should I say, level of importance for the ecosystem. That's why we decided to help this cooperative. It is very specific in terms of business model. This startup company has no specific IP, but it's in terms of business model that we believe that they can completely disrupt the ecosystem. So first of all, it is a global-oriented startup company based in Switzerland. It has its reasons because it's data security, it's very good reputation dealing with data. It's focused on health. So in the broad definition of it, we have a very strong ecosystem in health here in Switzerland for the obvious reasons, and multinationals that are present here on our soil. It is a transaction-based type of startup company. That means it focuses on extracting and exchanging information between the different stakeholders. And it is a neutral platform, independent, and its purpose is to form an entire ecosystem. Owned by the people themselves. They are all members of the corporates, and they're based on the principle of one member equals one vote, which is very important. This startup company, HealthBank, is focused mainly on the user experience. It's all about you, your data, and you're at the center of interest. You are being rewarded for the data that is being shared into the IR ecosystem, and you should be in full control of that, in a very transparent way. So that means all the external innovation, the wearables, the applications that are coming into the ecosystem, as well as the devices, as well as the care providers, always are requesting access to your data information, and you will have complete transparency about it. Also, the whole value that is being created in this ecosystem should also be partly be retributed to the patients, but as well as you as cooperative shareholder, as in terms of the share of the profit. So you're benefiting in both ways. We're doing this also in a very transparent way by delivering a very easy, user-friendly dashboard. The benefit is not only for the users, we've discussed this piece, but it's mainly also for corporates. Corporates basically are today looking
at a tremendous opportunity in developing their beyond the pill strategies, but are struggling at the same time on how are we going to deal with data confidentiality. And at the same time, they're confronted with a dilemma is that how much more data that we can access and can work with, the better therapies, molecules, and the faster we will actually be able to create innovation in the DDR ecosystem. Exactly the same type of reasoning in the research ecosystem, and also the ability to recruit very fast patients. Now, just one second, think with me, if you have a patient-oriented organization, the fact of connecting with patients obviously would be very, very much shorter. Why do we mention specifically HealthBank as a startup organization? Because it brings, in our opinion, all the different aspects of our discussion today. You have the CSI expertise from a corporate perspective that are looking for external innovation to accelerate their own life innovation potential. And at the same time, we are confronted with startup companies that are developing very, very disruptive and interesting business models and immediately want to scale up and be present at a global scale. Basically, the companies that are relevant in this sector are also very well covered in the clientele that Tantum Group Cybernetics has today, which are insurance companies, pharma, medtech, ICT providers, mobile providers, digital device provider, governance as well as research organization. If obviously you want to have more information about the startup companies, you're free to ask us. And also any other aspect of the debate of today, we'll be looking forward to engaging with you in the near future. Thank you very much, Alexandre. If anyone has any questions or points of clarification, please feel free to contact us. We'll be happy to discuss them with you. And we'd like to take this opportunity to thank both Tantum and the organisers for your kind invitation for us to speak today. Thanks. Thank you. Muito bem. Nós temos alguns minutos aqui. Tem alguma questão que veio aqui do público? Senão eu tenho uma pergunta aqui para o Sérgio. Aqui pra... Muito bem, tem uma listinha de perguntas aqui que a gente preparou. Pergunta para o Sérgio normalmente esses processos de você ir atrás de startups, né, de novas ideias, ele pode gerar assim uma ansiedade muito grande, né, das empresas, no sentido de, poxa, onde que eu vou buscar isso primeiramente, né? Se é nas universidades, nos centros de pesquisa, enfim, nas incubadoras, né? E como que a empresa ela se organiza para isso, né? Quer dizer, com que ritmo, quanta dedicação, né? Como é que ela faz para acessar, enfim. Queria que você falasse um pouquinho aí. Muito bem. Alô. Quando a gente fala do movimento empreendedor corporativo, a gente fala de um fluxo que tem muitos pontos de contato e conexão. Parte do trabalho que a gente vem desenvolvendo é repensar o ensino do empreendedorismo nas universidades. Então, a gente vem trabalhando com as universidades para que todos os estudantes vivenciem o processo empreendedor, independente se ele está no curso de História, Geografia, Administração, Marketing. Então, do lado da universidade, a gente vem penetrando nela e conhecendo mais startups e soluções que existem disponíveis para a empresa. Durante esse programa, a gente procura entender quais são os problemas aí da indústria e levar esses problemas para serem trabalhados dentro da academia. Então, a gente acaba cutucando e linkando a academia com as indústrias. Sob a ótica da empresa, a gente sempre fomenta, num processo de oxigenação, seja passiva ou ativa, a inclusão das startups do mundo ou associadas ao mundo acadêmico. Agora eu vou passar a bola para você. Como é que a Synetics tem visto essas gerações diferentes atuando no mercado de inovação, onde o processo de inovação tem evoluído? Bom, em primeiro lugar, assim, a gente vive num momento em que nunca todas as gerações estiveram trabalhando no mesmo lugar, né? Então, tem desde a geração Baby Boom,
X, Y, Millennium, enfim, todas elas estão dentro do ambiente corporativo, né? Então, isso é uma oportunidade extraordinária de riqueza de experiência, uma geração que está vindo aí conectada com esse mundo digital, né, de novidades, enfim. Agora, assim, tem muitas empresas que não conseguem tornar essa ligação entre gerações algo harmonioso, né? Muitas vezes é muito mais um choque, um conflito de gerações do que, vamos dizer assim, uma harmonização de gerações. Então, as empresas que têm conseguido fazer isso, né, seja, por exemplo, conectando jovens com gerações mais antigas, você tem mentoria, por exemplo, né, trabalhos como esses aqui, de projetos novos ou novos empreendimentos. Quer dizer, isso aqui é uma grande oportunidade de juntar aí a experiência, né, com a cabeça aberta aí do pessoal mais jovem, enfim, as novidades. Então, eu vejo muito positivo essa mistura, mas tem que trabalhar, né, tem que saber trabalhar da geração mais nova para a mais velha, e vice-versa, né, tem que saber trabalhar esse fluxo de mão dupla. Mais alguma questão? Alguma questão aqui de vocês? Bom, como a gente já está adiantado aqui da hora, né? Já falaram aqui que a gente está bastante atrasado nesse evento, então eu queria agradecer a presença de vocês. Espero que tenham gostado assim do painel. É um painel que traz uma novidade, assim, uma novidade que vem se intensificando, né? Que é esse mundo aí das startups mais e mais presentes dentro do mundo corporativo, e espero que sirva de reflexão para vocês. Eu agradeço a atenção de todos vocês também. Acho que é importante mencionar que o engajamento das grandes organizações na comunidade empreendedora é um incentivo para os novos empreendedores. É um incentivo para os empreendedores entenderem que hoje eles não precisam mais só contar com o apoio de investidores anjos ou venture capitals. Você pode contar com uma grande organização por querer te incorporar ou por querer fazer um contrato de venda ou de compra do teu produto ou serviço de longo prazo para te incentivar. Então, ela resolve um problema dela, a grande organização, porque ela sabe que vai ter aquele serviço ou produto por longo prazo, e incentiva a comunidade de empreendedores. Então, tem vários pontos importantes para ser considerados. Obrigado a todos aí pela atenção.